Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais uma aula de Fundamentos 1, nossa aula 3. Lembrando que na aula passada nós falamos sobre 4 tipos de sondas: a sonda vesical de demora, que é a sonda Foley, e a sonda vesical de alívio, que são sondas que servem para poder drenar urina do paciente. Como o próprio nome já diz, a sonda vesical de demora é uma sonda que a tendência é ficar um pouco mais tempo, ela pode permanecer mais tempo na bexiga do paciente para drenar urina. E a sonda vesical de alívio, o nome também já está dizendo que é alívio para aliviar aquele momento, uma situação de emergência, uma situação em que você precisa talvez coletar a urina de uma criança e ela não consegue urinar. Então existem indicações de passar uma sonda uretral de alívio. Então essas duas sondas, sonda Foley e a sonda uretral de alívio, que nós falamos na aula passada, ela serve para poder drenar a urina do paciente. As outras duas sondas, que nós também falamos, que é a sonda nasogástrica, que serve para drenar resíduos gástricos, no caso, por exemplo, de um envenenamento, o paciente chega na emergência, tomou chumbinho, tomou aquela caixa de diazepam, que às vezes a gente ouve falar por aí, fulano tentou se matar, tomou uma caixa de remédios, tomou chumbinho, e ele chega na emergência para a gente nessas condições. O primeiro procedimento a ser realizado é passar uma sonda nasogástrica, que vai até seu estômago, bem calibrosa, que vai até seu estômago, para poder então drenar aqueles resíduos gástricos que existem ali. E a outra sonda então é a sonda nasointeral, a sonda Dobi-Hoff, que serve para a gente poder alimentar o paciente, fazer medicações no paciente. Então essas são as sondas que nós falamos na aula passada. Sonda vesical de demora, a Dobi-Hoff, sonda vesical de alívio, que serve para urinar, a sonda nasogástrica, que serve para fazer a drenagem, que é a gavagem, que é a sifonagem no paciente, e a sonda nasointeral, que serve para fazer a alimentação, que nós vamos chamar de gavagem, tá ok? Isso foi falado na aula passada. Deixei tarefas também para serem concluídas, para vocês fazerem em casa, para apresentar então na última, aliás, quando a gente retornar, desse isolamento social, a gente retornar, vocês têm que levar isso na semana da prova, tá ok? E hoje então nós vamos falar sobre essa semana, vamos falar sobre lavagem intestinal, Qual é a finalidade da lavagem intestinal? É uma técnica que consiste na introdução de uma sonda por via retal, podendo ser medicamentosa ou não, chamada enema, para desobstruir o cólon, eliminando assim as fezes do paciente. Então, na imagem aqui do lado, a gente está vendo o intestino grosso. Aqui, o intestino grosso está aqui. E esse intestino grosso ele se divide em algumas partes, O cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, e aqui a última porção aqui, o sigmoide, e aqui o reto. Quando o paciente tem uma obstrução intestinal por fecaloma, que é muito comum às vezes acontecer, o que são fecalomas, professor? Fecalomas são fezes endurecidas, empedradas mesmo, que acumuladas aqui no sigmoide e no reto, fica obstruído e o paciente não consegue mais fazer suas funções fisiológicas intestinais. Então, há necessidade, muitas vezes, de fazer a lavagem intestinal desse paciente, usando um fritienema, um enema, ou então um Cristé, que é muito usado no hospital, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, acho que no próximo slide. Então, para poder desobstruir isso, muitas vezes, é necessário uma dieta laxativa, um supositório, ou então a lavagem intestinal, ou até em alguns casos extremos, graves, fazer a cirurgia. É mais difícil, acontecer isso, mas é possível, em alguns casos, se fazer a cirurgia para desobstruir o cólon do paciente, tá ok? Um desses cóluns, Então, a lavagem intestinal ela tem esses objetivos de aliviar o desconforto causado pela constipação intestinal, a distensão, flatulência e remoção de fezes impactadas naquela região, preparar o paciente para exames, cirurgias intestinais e até mesmo parto, como a cesariana, promover o bom funcionamento do tubo digestivo. Então, esses são os objetivos de fazer uma lavagem intestinal.
São algumas indicações que o médico ele vai precisar que faça, ele vai prescrever a lavagem intestinal. Então, o paciente tem fecaloma, com certeza o médico vai pedir aí, né, uma lavagem intestinal para a gente realizar no nosso paciente. E aqui então tem o Frit-enema, que está aqui, ó, né? O Frit-enema, que é o enema, né? A gente fala Frit-enema, mas é o enema, é aquela medicação que tem aqui dentro, uma solução também glicerinada, para poder fazer a lavagem intestinal. Nós temos aqui o Cristé, né, a 12%, também é uma solução glicerinada, né, para poder realizar a lavagem intestinal. No ambiente hospitalar, nós podemos ter os dois, né, tanto o Frit-enema como o Cristé, mas o Cristé é específico do ambiente hospitalar. A gente não acha isso aqui na farmácia. O Frit-enema a gente já encontra na farmácia. O Frit-enema ele tem essa parte aqui, ó, aqui tem uma tampa, né? Essa tampa sai, né? E a gente consegue introduzir isso aqui no reto do paciente e injetar inserir todo esse líquido aqui dentro do seu reto para poder fazer a lavagem intestinal. O Cristé não, o Cristé eu preciso dessa sonda aqui, né? Uma sonda que já vem dentro da embalagem, a gente vai tirar essa parte aqui fora e a gente vai conectar essa parte azul aqui, né? Aqui nessa conexão aqui do frasco. E a gente vai introduzir essa sonda, então não a sonda toda, né, mais ou menos uns 10 centímetros, né, dessa sonda, será introduzida dentro do paciente e a gente vai inserir todo esse líquido aqui dentro, de 500 ml lá dentro, tá? Para poder então fazer a lavagem intestinal no paciente e fazer a remoção então daquelas fezes, né, ou um preparo para um exame ou para uma cirurgia. Então isso aqui se chama lavagem intestinal. Isso aqui são as soluções que nós podemos estar usando para fazer a lavagem intestinal, ok? A posição que a gente coloca esse paciente, né, é a posição de Sims. Como é a posição de Sims? É o paciente lateralizado com uma das pernas fletidas. Então observe na imagem, né, aqui que a paciente está com as duas pernas fletidas, mas basta uma só, né? Seria essa que ela está ali, à esquerda fletida, esticada, né? E a direita então fletida. Aqui na imagem aqui também nós temos um paciente com a posição de Sims, né? Com uma das pernas esticada e com a outra fletida. Tanto faz ser direita ou esquerda, é a posição mais confortável para a gente, né? Embora que as nossas fezes ela tem o trajeto seguindo do colo, né, ascendente do lado direito para o lado esquerdo, né? Então, favoravelmente, a posição de Sims, né, seria mais indicada você colocar o paciente para o lado esquerdo com a perna direita fletida. Isso só porque é o trajeto das fezes que vai do lado direito para o lado esquerdo. Mas pode ser tanto, né, faz para o lado esquerdo ou para o lado direito, você posicionar o paciente nessa posição de Sims. Não esqueçam, né, a posição de Sims, tá bom? Não esqueçam do Cristé, que é a solução glicerinada, e não esqueçam do Frit-enema também, que é uma solução glicerinada, né, a medicação para poder, que tem aquelas finalidades, do desobstruir o intestino por fecaloma, que são fezes endurecidas, né, preparo para a cirurgia, preparo para exames, né, que são algumas indicações, tá ok? A oxigenoterapia, né, ela tem o objetivo de fornecer o transporte adequado de oxigênio no sangue de um paciente. Então, quando o paciente lhe apresenta uma dificuldade para poder respirar, né, não consegue respirar de forma adequada, tipo um paciente que tem DPOC, apresenta DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, tem enfisema pulmonar, tem um câncer, né, de pulmão e está obstruindo o canal respiratório, não consegue o oxigênio entrar e eliminar gás carbônico, ele apresenta uma dificuldade respiratória, apresenta uma taquipneia, né? Apresenta uma dispneia, apresenta uma bradipneia, né? Então há necessidade da gente ofertar a esse paciente o oxigênio. Quando a gente fala em terapia, nós entendemos que terapia seria aquela condição, aquele tratamento que o paciente ele precisa fazer alguns dias. Então esse paciente, até que ele melhore o seu padrão respiratório, ele precisa ficar com oxigenoterapia, que é um tratamento de oxigênio.
Para que servem? A avaliação para a indicação, né? Como está a frequência respiratória, qual o padrão dessa frequência respiratória, né? Tem sinais clínicos de hipóxia. O que é hipóxia? Né? A diminuição da taxa de oxigênio, né, na corrente sanguínea do paciente. E quais são os sinais, então, desse... o paciente apresenta taquipneia, tem respiração laboriosa, ou seja, está respirando pela boca, pelos lábios, né? Tem cianose ou cianos progressiva, que são aquela coloração roxa das extremidades dos dedos, do pé, da mão, labial, ele está meio cianótico, então são indicações de ofertar oxigênio para esse paciente. Sinais cardíacos, tem taquicardia, né, recente, precoce, tem bradicardia, tem hipotensão e parada cardíaca, então são sinais de ofertar ao paciente oxigênio. Um paciente que está fazendo uma parada cardíaca, ele tem que ficar no oxigênio. Há uma necessidade muito grande de ofertar esse paciente oxigênio. O paciente chegou na emergência infartando, o primeiro procedimento é colocar um oxigênio nesse paciente, né? Sentindo dor no peito, vamos ofertar oxigênio ao paciente. Então ele está taquicárdico, né? Está com dor no peito, vamos colocar um oxigênio. O paciente chegou com dor no peito e é uma angina, vamos ofertar oxigênio ao paciente. E isso prescrito pelo médico, claro, né? Sinais neurológicos. O paciente apresenta uma inquietação, uma confusão, uma prostração, né? Está tendo crise convulsiva e coma, são sinais neurológicos, né? De uma falta de oxigênio, a gente tem que ofertar ele o oxigênio. E outros, né, como palidez. Muitas vezes a falta de oxigênio deixa o paciente pálido também, não só cianótico, como pálido, né? A inquietação, a confusão, a prostração, tudo isso porque às vezes está faltando oxigênio para ele. Então, por isso que ele se sente nessas condições aqui. Então, tem que ofertar a ele um oxigênio. Quais são as indicações, então? Respiração ruidosa, está fazendo aquela dificuldade respiratória que você escuta os ruídos naquela respiração. Dificuldade de respirar deitado. Muitas vezes, quando o paciente ele apresenta uma dificuldade respiratória, se você deitar o paciente, piora a situação dele. Então, a melhor maneira de melhorar essa respiração, a melhor posição de melhorar essa respiração do paciente, seria você colocar ele sentado ou em pé. Deitado piora a situação dele. Então, o paciente chegou na emergência, um exemplo, chegou na emergência, né, com dificuldade respiratória. Você vai deitar ele? Não, se ele tiver condições, você vai sentar o paciente ou então até ficar em pé. Mas muitas vezes a gente deixa ele sentado, que é uma posição mais confortável para ele. Não consegue ficar sentado totalmente sem encostar, né, o seu dorso. Então você levanta a cabeceira da cama, né, se não tiver uma poltrona, você levanta a cabeceira da cama e deixa ele sentado. Em qualquer situação onde que há uma dificuldade para respirar, a melhor posição é sentado ou em pé. Deitado piora a situação. Saturação menor que 90. O que é saturação? Saturação é a taxa de oxigenação que existe no sangue, né? Como está esse oxigênio no sangue? Está 100%? Está 90%? Está 50%? 30%? Então, quanto menor for essa taxa, é indício, é indicação que o paciente está apresentando uma certa dificuldade para respirar, ou seja, está ventilando pouco. Então, há uma necessidade então da gente ofertar o quê? Oxigênio. Então, quando a saturação do paciente tiver menor que 90, né, 80, 70, 72, 74, tem que fazer o quê? Oxigênio. Como que eu vou saber dessa saturação? Existe um aparelho chamado oxímetro de pulso, que a gente coloca no dedo do paciente, né, ou no pezinho daquela criança, e ele tem um detector, um sensor ali, que vai medir a taxa de saturação de oxigênio no sangue do paciente. E ele mostra isso em porcentagem para a gente. O ideal é que o paciente esteja 100%, isso é o ideal. Mas em algumas condições, né, respiratórias, que ele apresenta uma doença, por exemplo, essa saturação vai estar baixa. Então, esse é um aparelho muito usado no CTI, na emergência. Alguns fisioterapeutas usam um pequenininho portátil de dedo, que pode também usar, ele vai medir a taxa de oxigenação do sangue do paciente.
Taquipneia ou taquicardia. Acho que todos lembram de taquipneia, a aula de fundamentos no início falando sobre isso, né? Taquipneia, que é a respiração acelerada, e taquicardia quando o coração está acelerado. Então são indicações. Batimento de asa de nariz, muito comum em RN, recém-nascido. Essa lateral do nariz que nós temos aí em volta, né, do orifício de entrada, ele fica se mexendo, né, com aquela respiração ofegante, cansada. Então há um batimento das asas de nariz aí, que eu vou mostrar mais à frente. Um esforço respiratório, a nossa respiração tem que ser uma coisa confortável para a gente. Você nem sente que está respirando. A partir do momento que você sente que você está respirando, que você está cansado e fazendo um esforço respiratório, é como se fosse aquela pessoa que subiu a escada, alguns degraus, e chegou lá em cima, né, respirando cansado. Então apresenta um esforço respiratório do nada, sem fazer nenhum esforço. E aí então está com essa dificuldade respiratória, então tem indicação para administração de oxigênio. Cansaço, agitação, sinais de desorientação, porque se eu tenho uma dificuldade respiratória, com certeza vai faltar oxigênio no meu cérebro, as minhas células, meus neurônios, e eu vou apresentar alguma desorientação, alguma fadiga cerebral, alguma prostração. Então tem indicação para administrar oxigênio. E cianose, que é sinal tardio da hipóxia, né? Ou seja, da diminuição do oxigênio, e o paciente então ele fica meio cianótico, com as extremidades meias roxas, né? Então isso é cianose. Então essas são algumas indicações para que se possa fazer a administração de oxigênio ao paciente. O batimento de asas de nariz, é justamente essa parte aqui em volta do nariz, que fica subindo e descendo pelo esforço que a criança principalmente faz. Então você vai ver que essa parte aqui está se mexendo pelaquela necessidade de sugar todo o oxigênio do mundo. Ele começa então a bater as asas de nariz aí. Você pode ver que aqui está um pouco dilatada e aqui está um pouco normal, né? Está normal e aqui mais aberto, mais fechadinha e mais aberto, porque isso aqui fica se mexendo para lá e para cá, para lá e para cá, que é o batimento de asas. Lembrando que é mais comum em criança isso acontecer. E aqui então a oximetria de pulso. Pode ser nesse formato aqui, igual eu falei, que muitos profissionais da saúde usam, principalmente fisioterapeuta, né? Que ele mostra a porcentagem, aqui é o melhor, de SpO2, que é a saturação de oxigênio, como está essa troca gasosa, né? Isso aqui 97%, né? Tá bom, né? Ele mostra também a frequência cardíaca, a frequência do coração, né? Quanto está batendo por minuto esse coração? 95, tá vendo? Vezes por minuto. E aqui a saturação. Aqui um outro aparelho portátil, né? Usado no ambiente hospitalar, 98% e 80% de frequência cardíaca. Criança, né? No pezinho, tá vendo? Ele tem um sensorzinho que acende essa luz, todos eles têm, E ele vai então captar a taxa de oxigênio no sangue, que é a saturação. Aqui, 99% e 75% de frequência cardíaca. Esses ali então são os oxímetros de pulso, para poder medir a saturação de oxigênio. Nós temos aqui alguns dispositivos que a gente pode estar usando para poder ofertar oxigênio ao paciente, né? Temos aqui o modificador de oxigênio, né? A extensão, o catéter nasal, a máscara de Hudson, o copo de macronebulização, o kit de nebulização que todo mundo conhece, que é normal isso aí em casa, né? A máscara de TQT, de traqueostomia, a traqueia que vai ser acoplada aqui ou aqui na traqueostomia, na máscara, né? Ou essa máscara de Hudson, né? Isso aqui é uma máscara que a gente fala de traqueia, né? A máscara, desculpa, o circuito traqueia, que ele vai ser acoplado a esse copo de macronebulização, ou a máscara de traqueostomia, ou a máscara de Hudson, para poder fazer a macronebulização no paciente, vai ofertar oxigênio de uma forma umidificada. Lembrando que todo o oxigênio que a gente vai ofertar ao paciente, ele tem que ser umidificado,
tem que usar um umidificador, né? Um copo de umidificador. Esse aqui de oxigênio normal, que a gente oferta através do catéter nasal, ou esse aqui através de máscaras, que são essas daqui, ó. Então esse aqui vai ser para cá, ó. Essas máscaras aqui e essa traqueia aqui também, ó. Então esse copo aqui vai usar esse. Quando eu quero usar um oxigênio tipo nebulização no hospital, né? Ou um catéter nasal, eu uso esse aqui, né? Então esse aqui, ó, vou usar para esse. Então esse copo aqui, umidificador de oxigênio, que eu tenho que botar água aqui dentro, eu vou usar ele quando for o catéter nasal ou quando for nebulização. Quando eu for a macronebulização, né, a gente vai usar esse copo aqui, umidificador de macronebulização, que ele é maior do que esse. Aí eu vou pegar uma traqueia, que está ligando essa setinha aqui que eu fiz, uma traqueia, a máscara de uso, que pode ser usada aqui. Ou então, se tiver com traqueostomia, aquela cirurgia no pescoço, respirando pelo, né, cirurgia no pescoço, aquela cânula, a gente usa essa máscara aqui, tá bom? E o copo umidificador, então, é esse copo aqui, que a gente coloca a água aqui dentro para poder fazer a nebulização, tá aqui o copo de nebulização, ou então ofertar oxigênio ao paciente através de um catéter nasal. Tem uma marca aqui, o nível máximo de água, né? Tá aqui, ó. Aí daqui você coloca aqui um 300, 350, né? Esse copo não pode ficar sem água, porque todo o oxigênio que vai ser ofertado ao paciente tem que ter água, né, aqui dentro. Por isso que é umidificador, tem que ser umidificado. Isso aqui se chama fluxômetro. Toda vez que você for comprar um copinho desse aqui, nessa válvula de saída de oxigênio lá da parede da emergência do hospital, do CTI, né, que existe aquelas saídas verde, amarelas, né, e cinza ou branca, né, que são as saídas de ofertar oxigênio, então de aspirar um paciente, fazer sucção a vácuo. Mas a verde sempre tem que colocar o fluxômetro com coloração verde, né, e o copo aqui, ó, e água aqui dentro, para poder ofertar oxigênio. Aqui existe uma bolinha de mercúrio aqui, quando você abrir aqui, ela sobe. E aqui existe vários números, 1, 2, 3, 4, 5, né, até 15. Porque você vai levantar essa bolinha, o médico pediu 1 litro. Então você abre aqui, ela vai subir, vai parar aqui no 1. Então está ofertando 1 litro por minuto. Se parar no 2, 2 litros por minuto. Conforme você vai abrindo aqui, ela vai subindo. Vai sempre abrindo devagarzinho, porque se abrir muito rápido, né, ela sobe direto. Então abre devagarzinho, 1, 2, 1,5, 2,5, 3, 3,5 e assim vai. É o que o médico prescreveu. Aqui é o catéter nasal tipo óculos, né? É um catéter que tem 2 entradinhas aqui, ó, para botar no nariz, igual aqui na imagem, né? Ele fica atrás da orelha, por isso que ele é chamado tipo óculos. Ó, você vê que tem um formato tipo um óculos, mas é nasal, né? No olho não, né? Só o formato que vai atrás da orelha. Catéter nasal tipo óculos, ó, é um catéter que a gente oferta um oxigênio também umidificado pelo aquele copinho que eu mostrei lá, né, de O2, aquele menorzinho. Então você acopla isso aqui lá no seu circuito, né, e isso aqui fica no nariz do paciente, isso aqui fica atrás da orelha. E a gente oferta então um oxigênio, um tipo de catéter óculos. A macronebulização é um copo maior, né, mas também é de água aqui dentro, coloca água aqui dentro. Precisa dessa traqueia, desse circuito e a máscara de Woodson para colocar nesse jeito aqui no paciente, ó, né? Então essa máscara aqui, ela entra aqui e aqui dentro fica água. Lembrando que isso aqui também vai ser acoplado lá no fluxômetro, na saída de O2, lá na parede, né, do hospital, onde tem a saída verde, coloração verde. O tubo orotraqueal, conhecido também como TOT, né? TOT é o que? Tubo orotraqueal. É esse dispositivo aqui, quem faz isso aqui é o médico. O médico vai entubar o paciente, né? Ele vai, agora nesse momento ele vai estar respirando através de aparelho, né? Então precisa ser entubado um paciente. O paciente fez uma parada cardíaca, não está respirando, né? Fizemos massagem cardíaca, mas vai ter que ser entubado, poder respirar através de aparelho, uma parada respiratória. Então precisa entubar o paciente e colocar um respirador para ventilar por aqui esse paciente. Eu coloquei esse tubo aqui, ó, ele tem um balãozinho lá no finalzinho, né? Quando a gente insufla aqui o ar com uma seringa de 20 ml, joga o ar aqui dentro, esse balãozinho enche dessa forma aqui, ó. Isso aqui serve para vedar a fuga de ar dentro do paciente, lá na traqueia do paciente. Porque se eu botar esse tubo aqui dentro da traqueia,
O ar que deveria entrar por aqui, por dentro, ele pode sair e entrar por aqui pelas laterais. Mas quando a gente insufla esse balãozinho, enche esse balãozinho de ar, que ele fica assim, ele veda. Então não tem fuga de ar pelas laterais do tubo. O ar vai entrar e sair por dentro do tubo, que é o correto. Então não pode ter fuga. Aqui outro balãozinho, ó. Muitas vezes cai em concurso e as pessoas erram, porque as pessoas pensam que esse balãozinho ali, ele serve para prender o tubo. Não, o tubo ele é preso, né, por esse fixador aqui, ó, que está aqui no paciente. Ele é preso por isso. Isso aqui ele serve para vedar a fuga, evitar a fuga de ar. Né? Ele veda, não tem como o ar passar por ali. Então para isso que serve o balãozinho, para evitar a fuga de ar, porque o ar tem que entrar e sair por dentro do tubo. A fixação é feita externamente. A traqueostomia, que é uma cirurgia feita aqui no pescoço do paciente, na traqueia do paciente, né? Quando o paciente não consegue mais respirar pela boca, pelo nariz ou pelo aquele tubo anterior que eu falei, então o único mecanismo agora é fazer o quê? O médico vai fazer uma cirurgia e vai colocar aqui uma cânula, né? Olha aqui, uma cânula, né, de plástico ou metálica, para o paciente poder respirar agora por aqui, pelo nariz. Não mais pela traqueia, né? Não mais pelo nariz, tá? Então essa traqueostomia é uma cirurgia feita onde? Na traqueia do paciente, onde o médico coloca insere aqui uma cânula, né, de traqueostomia, para que o paciente possa respirar por aqui. E por aqui então a gente também pode ofertar ele oxigênio, né? A gente pode ofertar ele um oxigênio normal, umidificado sempre, aquela névoazinha que muitas pessoas falam que é fumacinha, aquela fumacinha que sai, né? A névoa, aquilo é oxigênio umidificado, por isso que ele está em forma de névoa. E fazer nebulização também por aqui. Lembrando que um paciente que tem traqueostomia, está traqueostomizado, a nebulização não é mais pelo nariz, a nebulização é por aqui agora. Por que eu falo isso? Porque eu já vi pessoas, técnicos de enfermagem, dentro do CTI, fazendo nebulização pelo nariz com paciente com traqueostomia. O paciente não respira mais pelo nariz, está respirando por aqui. Então, automaticamente, se eu tenho que ofertar oxigênio, se eu tenho que fazer nebulização, eu vou colocar onde? Aqui, não mais no nariz do paciente. Tá? Observe também nessa imagem aqui, né, que o paciente está com uma sonda aqui no nariz, ó, a sonda Dobi-Hoff, né, para poder se alimentar. Então, o paciente está com uma sonda no nariz, está com uma traqueostomia para poder respirar, né? A sonda para alimentar está ali, ó, né, a Dobi-Hoff, tá bom? Nós temos também as tendas e capacetes de oxigênio, né, muito usado em criança. Porque criança é difícil ficar com máscara, criança é difícil ficar com um catetezinho no nariz para ele poder respirar, vai incomodar muito ele. Então, em crianças menores, tipo recém-nascido ou de alguns meses de vida, a melhor opção que tem é a gente ofertar para ele o oxigênio através de tendas ou então através de capacetes, né, que são essa parte mais redondinha, né? Coloque isso na cabecinha da criança, igual aqui na imagem, ó, né? E pelos circuitos de entrada a gente oferta o oxigênio para ele. Então as tendas e capacetes, né, muito usado é onde? Em criança, tá? Criança, para poder ofertar ele oxigênio, porque em criança é mais difícil, ela não deixa, ela fica tirando, né? Já trabalhei em CT pediátrico, né? E já tive essas experiências, a criança não deixa nada, nem acesso venoso, nem sonda, né, para ele poder urinar, e nem oxigênio, cateter de oxigênio no nariz, não tem como. Máscara, até para fazer uma nebulização em crianças maiores já é difícil, né? Quem tem filho sabe que é difícil fazer nebulização em crianças maiores, a criança não deixa, é impaciente, né? Então a melhor maneira no hospital de ofertar oxigênio são as tendas e os capacetes.